Muito boa noite a todas e a todos. Sejam bem-vindas, bem-vindos à Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Retomamos nesta noite as sessões do ciclo de conferências sobre o futuro do Brasil, com a presença do professor Guilherme Wisnik. Professor, seja bem-vindo à nossa faculdade, ao nosso campus. Muito obrigado pela gentil disponibilidade em participar conosco dessa iniciativa. Professor que é docente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo desta universidade, em que se formou, mestre em História Social pela FEPELESTE e doutor também pela FAO. Colunista da Folha de São Paulo, da Rádio USP, conferencista, consultor da FAPESP. Tem uma série de títulos aqui. Destaco a autoria dos livros Lúcio Costa, Caetano Veloso, Estado Crítico, a Deriva nas Cidades, primeiro lugar na categoria Trabalhos, publicados no 24º Prêmio Design do Museu da Casa Brasileira em 2010. Dentro do Nevoeiro, Arquitetura, Arte e Tecnologia Contemporâneas, seu último livro. E Bolívia 2016 e coautor de Espaço em Obra, Cidade, Arte e Arquitetura. Foi curador-geral da 10ª Bienal da Arquitetura de São Paulo. Atua regularmente nas associações, congressos, seminários e encontros acadêmicos das áreas de arquitetura, urbanismo e artes visuais, participando de bancas, mesas redondas, comissões julgadoras, publicando periódicos no Brasil e no exterior. Este que é o 7º encontro do ciclo de conferências sobre o futuro do Brasil. Teremos o encontro seguinte realizando-se no dia 27 de agosto, com o professor Ricardo Alexino Ferreira. Depois teremos o embaixador Rubens Recupero da Fonseca, em setembro. Não está ainda no site, porque não temos a data definida ainda exatamente, mas em setembro o professor Rubens Recupero estará conosco falando sobre diplomacia brasileira. Depois teremos mais direito internacional com o professor Pedro Dallari e outras atividades a seguir. O professor vai ocupar o púlpito, não é? Passo-lhe então a palavra. Muito obrigado. Olá, boa noite a todas e a todos. Obrigado pelo convite, em especial na figura do professor Nuno, e um prazer vir conversar com vocês, com os colegas da USP aqui de Ribeirão Preto, mas também não só da USP, com todos os que estão presentes e que estão interessados nessa discussão. Não é? Eu fico feliz em poder trazer os temas da arquitetura e do urbanismo e das artes visuais para o debate aqui. A pauta sobre o futuro do Brasil dá frio na espinha da gente, né? Se colocar assim, tão a seco esse problema que nos tira o sono. Mas eu vou procurar abordar essa questão com algum grau de otimismo, como vocês vão ver, se é que isso é possível. Mas, de alguma forma, Bem, minha apresentação é lastreada numa sequência de imagens que vocês podem acompanhar. Esse é um trabalho do Banksy que eu gosto muito, né, que por uma simples subversão da palavra transforma o estacionamento num parque, né, porque em inglês essa coincidência é possível e aí faz esse desenho de um balanço. Eu queria começar trazendo um pouco para vocês a breve referência da Bienal de Arquitetura, da qual eu fui o curador-geral em 2013, Bienal de Arquitetura de São Paulo,
que escolheu trabalhar a questão da cidade, né? Foi a 10ª edição da Bienal naquele momento, quando eu fui chamado pelo IAB, o Instituto de Arquitetos. Algumas avaliações eu fazia e o grupo que estava comigo fazia sobre as bienais anteriores, sobretudo, não sei se alguns de vocês aqui já visitaram algumas dessas edições, mas o que acontecia, sobretudo nas últimas, 8ª e 9ª, havia um declínio da importância do evento, uma certa aridez, né, e uma especialização excessiva no trato dos assuntos, a arquitetura, muitas vezes um desenho de arquitetura, alguma coisa muito difícil de compreensão. E, enfim, a nossa estratégia foi ampliar a discussão e tirar do foco da arquitetura e levar para a discussão da cidade. Discutir a cidade, e discutir a cidade, esse foi o título, Cidade, Modos de Fazer, Modos de Usar, porque nos interessava pensar a cidade não só do ângulo do arquiteto que desenha ou do Estado que constrói, mas também da população, do cidadão, da pessoa comum que usa os espaços e como esse uso também é, ele, propositivo, ativo. E com isso, enfim, tinha algumas referências literárias que serviram de base para a gente pensar esse tema, né? Cortázar, Perec, enfim, remonta ao situacionismo francês, a ideia da deriva, da psicogeografia, da apropriação subjetiva da cidade. E, diferentemente das outras edições, que aconteceram todas no Parque do Ibirapuera, no pavilhão da Bienal, nós realizamos uma Bienal em rede na cidade. Isso é uma Bienal com várias sedes, e essas sedes conectadas pelo transporte público, pelo sistema do metrô ou pelo trem. E isso deu, né, era a nossa intenção, e isso se realizou na prática, de fato, uma Bienal que não era apenas um lugar de uma exposição contemplativa sobre o tema da cidade, que você chega de carro, como no Parque do Ibirapuera, chega de carro, assiste uma exposição e vai embora de carro. Aqui, ao contrário, estimulava-se a experiência da cidade. A pessoa, por exemplo, grupos que vinham no fim de semana para visitar, podiam, vindo de fora de São Paulo, inclusive, mais interessante ainda, visitar, né, tomar o transporte público, conhecer a cidade, descer no Centro Cultural São Paulo e depois dar uma volta em volta, tem um boteco, tem cinema, quer dizer, a vida mesma da cidade. Isso foi uma introdução um pouco para dizer como é que eu chego no assunto, porque até 2013, quando eu fiz essa Bienal, a minha carreira na área da curadoria e da crítica de arquitetura era mais ligada à arquitetura estrito sensu. Eu tinha escrito um livro sobre o Lúcio Costa, eu tinha pesquisado Brasília, mas do ponto de vista da arquitetura. Trabalhei com Paulo Mendes da Rocha e tinha também textos sobre a obra dele. Mas com a Bienal, a minha área de interesse expandiu muito para a questão da cidade e do espaço público. E isso tudo entrou de maneira muito forte no meu conjunto de pesquisa e de interesse e passou a ser um dos pilares importantes, e é isso que eu quero trazer para conversar hoje com vocês aqui. Então essa foto, né, que é uma foto incrível, de um domingo na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, né, para lembrar que talvez a praia da Zona Sul do Rio de Janeiro seja o grande paradigma da ideia de espaço público no Brasil. Né? Um lugar de acesso razoavelmente democrático, de uma certa mistura social, de um certo convívio pacífico, ainda que nem sempre, mas enfim, mediado, né, por uma instância da ideia de uma coletividade que de alguma maneira funciona, então, mais na praia, talvez, do que nos lugares oficiais que a gente considera que são espaços públicos, como praças ou parques. Ao mesmo tempo, quando a gente olha para a realidade de grandes cidades, né, muitas vezes o lugar da vitalidade da vida da rua está não justamente onde se pensaria por um pensamento mais canônico, numa praça, mas sim onde se estabelece o comércio informal. Os ambulantes, o comércio de rua,
que acaba atraindo um grande contingente. Não por acaso esses comércios se estabelecem em nós de transporte público, né, em entroncamentos de troca de transporte, e esses lugares acabam se tornando trechos muito vitais da vida da cidade, onde as pessoas circulam, onde elas consomem, onde a vida urbana acontece. Essa é a Rua 25 de Março, em São Paulo, uma região de comércio de tecidos muito grande. Aqui eu mostro algumas imagens de Lagos, na Nigéria, que talvez seja a cidade paradigmática hoje no mundo dessa ideia, né? Lagos assusta os estudiosos do urbanismo porque é uma cidade que hoje tem 15 milhões de habitantes e ela vive numa situação de grande precariedade, mas ao mesmo tempo é uma precariedade que funciona incrivelmente, né? A economia, quase toda a economia da cidade vem do setor informal e não do formal. Mercados de piratarias de eletrônicos se instalaram embaixo de viadutos de vias expressas que já não funcionam mais. E essa feição urbana acabou dando o exemplo de uma cidade. O arquiteto holandês Hein Koolhaas, né, estudou Lagos e adotou um ponto de vista interessante, provocativo. Ele diz: enquanto a maioria dos teóricos europeus e norte-americanos olham para Lagos com o nariz empinado, pensando Lagos como se fosse o estágio terminal da humanidade, lugar da barbárie total, ele diz, talvez ao contrário, o mundo tende a Lagos, né? Então, ao invés de achar que aquilo é uma aberração, deveríamos tentar estudar como é que eles estão conseguindo sobreviver no caos para aprender alguma coisa para o nosso futuro. O futuro está colocado aqui no tema desse ciclo. Bem, mas também o espaço público, meus exemplos são muitos vindos de São Paulo, que é a cidade onde eu moro e onde eu trabalho, né? Desde que o ex-prefeito Fernando Haddad abriu a Avenida Paulista para o pedestre aos domingos, né? Isso é muito importante, essa distinção, né? Tem gente que fala fechou a Avenida Paulista, não, é o contrário, né? A ideia de fechou, se você pensa em fechou, é que você está dando a prioridade ao carro. Na verdade, ele abriu para os pedestres. Criou esse grande espaço público de convívio muito intenso na cidade, que passou a ser, né, esse grande parque linear aos domingos, a Avenida Paulista, onde é também um lugar de troca e de exercício da cidadania e da vida urbana muito forte. Bom, eu não disse ainda, mas talvez seja o momento de explicitar a ideia, né? Talvez a ideia de fundo dessa conversa que eu vim fazer hoje aqui com vocês é a afirmação de que o Brasil é um país sem espaço público, né, cujas cidades são carentes de espaço público. Isso é, por quê? Porque, na verdade, são carentes de esfera pública. A ideia de base que move esse raciocínio que eu estou tentando fazer agora é a ideia de que a esfera pública, esse conceito iluminista, né, baseado na relação de oposição entre público e privado, é alguma coisa fundante do pensamento ocidental, alguma coisa que nasce na Atenas clássica, e que se reatualiza no iluminismo francês, a ideia de que uma cidade, uma sociedade se estrutura na relação dicotômica entre público e privado, e isso assume uma forma na cidade. Muito bem. Acontece que para nós, para os países, pelo menos os da América do Sul, que foram colonizados e que tiveram a escravidão até muito recentemente, né, o que me parece é que essa ideia de esfera pública burguesa iluminista nunca se estabeleceu propriamente, né? A ideia de um Estado, de um bem público, diante do qual toda a sociedade se vê reconhecido naquilo e entende a esfera pública como um lugar da igualdade de todos. Essa noção talvez seja aquilo que, comparando, né, aquilo que o Roberto Schwartz chamou de ideias fora do lugar, pensando na obra de Machado de Assis, né?
o crítico literário Roberto Schwartz, analisando a literatura de Machado de Assis, criou esse conceito, ideias fora do lugar. Por quê? Que ideias eram essas? Os ideais liberais, iluministas. Né? Ele dizia liberdade, igualdade e fraternidade. Os ideais burgueses, liberais, iluministas, que foram trazidos para o Brasil, né? Mas que, chegando no Brasil, não encontravam território compatível, porque é uma sociedade escravocrata. Então, são ideias fora do lugar. A questão da esfera pública é um pouco assim. Né? Como pensar essa noção de que o público e o Estado sejam um lugar no qual toda a sociedade se reconhece e entende que o jogo social está mediado por aquela instância, quando, na verdade, a sensação que nós temos quase sempre é de que o Estado está o tempo inteiro tomado pelos interesses privados, pelas relações de favor, pelas relações pessoais. É isso que em sociologia nós chamamos de patrimonialismo. Patrimonialismo é a prática de tratar os assuntos públicos pelas relações pessoais. Infelizmente, a gente vê que isso se reatualiza sempre na cultura brasileira. Então, numa sociedade patrimonialista como a nossa, o lugar do público não se realiza plenamente. Fato que faz com que muita gente não se identifique com o bem público. Né? O costume que muitos brasileiros temos de jogar lixo na rua, de não cuidar do bem público, é como se aquilo não fosse nosso. E na prática, o que acontece é que os poucos e parcos espaços públicos que foram sendo construídos nas cidades brasileiras ao longo do tempo, à medida que o tempo passa, vão sendo privatizados, vão sendo fechados, vão sendo gradeados, vão sendo depredados, e vão sendo não cuidados e abandonados. Então há um refluxo, né, dessa dimensão do público no sentido de uma crescente privatização, já que a dimensão da esfera pública não é justamente entendida ou reconhecida como algo de valor. Bom, esse é um certo juízo geral que eu faço sobre a questão do público no Brasil. Eu falei no começo que ia ser otimista, vocês devem estar estranhando, né? Mas é que justamente a questão o que é interessante, é que, posto isso, nos tempos recentes nós estamos assistindo a uma mudança de mentalidade. Estou falando tudo isso aqui diante dessas imagens da virada cultural e da parada LGBT, que já se chamou parada gay antes, né? E também queria mostrar cenas dos blocos de carnaval de rua. Tudo isso são novidades. Eu não sei como isso acontece bem aqui em Ribeirão, mas em São Paulo são fenômenos importantíssimos dos últimos 10 anos. São fenômenos recentes, portanto, mas de massa, né, de uma importância abissal na vida da cidade. Né? Eu acho que a virada cultural, a parada gay, LGBT, e alguns dizem o renascimento do carnaval de rua, não é o renascimento, é o nascimento, não existia. Era muito pequeno, muito pouco expressivo. No caso de São Paulo, do Rio não. De Salvador não. Mas em São Paulo sim. Então esses fenômenos todos, pelo menos esses três, eu acho que eles estão na gênese dos processos que levam ao surgimento dos grupos, de coletivos que batalham pelo espaço público, né, que fazem apropriação de espaço público, que têm como agenda a defesa da criação de parques, né, que confrontam a especulação imobiliária. E tudo isso são fenômenos dos últimos 10 anos. Então, ainda não. Então, temos um fenômeno curioso. Na verdade, um pouco o raio-x da ideia que eu quero apresentar aqui é que vivemos um momento estranho, que é, por um lado, uma regressão política violenta, conservadora, como nós sabemos, e um amadurecimento da sociedade civil no sentido da batalha pelo exercício da cidadania no espaço público. Fenômenos contraditórios.
né, que marcam a experiência do Brasil contemporâneo. Como esse tema cruza com arte urbana, com movimentos ativistas, quero trazer aqui alguns exemplos. Esse aqui, do Alexandre Orion, um trabalho muito forte, que foi feito em 2006, já tem algum tempo. Era a prefeitura do Kassab, em São Paulo, e esse é o túnel embaixo do Rio Pinheiros, na Juscelino Kubitschek, o túnel que estava sujo há muito tempo, né, pela fuligem da passagem dos carros. E o Alexandre Orion, que é um grafiteiro, ele entra nesse túnel e faz esse trabalho, que chama ossário, né, são cabeças de esqueletos, como vocês provavelmente estão vendo, espero. Mas isso não é exatamente um grafite, ele só tinha um paninho e álcool. Portanto, ele foi limpando a sujeira, né? O desenho dele é um negativo, na verdade é uma limpeza. E aí, isso foi muito engraçado, o resultado, porque ele fez isso em algumas horas, e quando ficou pronto, várias pessoas foram lá ver, começaram a fotografar, a filmar, e aí a prefeitura percebeu que estava acontecendo alguma coisa, chegou a polícia, mas não podiam prender ele, porque ele não fez nada de errado. Ele só limpou. Não é um picho, não é um grafite. E aí, a prefeitura veio, chamou bombeiro com mangueira de jato de água de alta pressão e lavaram tudo e apagaram o trabalho que ele fez. Depois ele disse, bom, pelo menos meu trabalho serviu para lavarem finalmente o túnel que estava sujo há tantos anos. Em São Paulo, talvez o grupo que tenha começado, né, numa chave mais contemporânea, os trabalhos de intervenção em espaço público de uma forma interessante, foi esse grupo chamado 3 Nós 3, que no fim dos anos 70, num período ainda da ditadura militar, um período duro de repressão, fizeram trabalhos tais como esse, chamado ensacamento. Né? Na época, a tortura, a ditadura torturava as pessoas botando saco plástico, né, na cabeça para a pessoa ficar sem ar. Era uma das técnicas de tortura, era essa. Então eles durante a noite ensacaram a cabeça de muitas esculturas públicas da cidade. O dia amanheceu e os monumentos estavam assim. O que foi uma forma de intervenção muito inteligente. Tinha outras mais lúdicas, que era botar papel celofane nos cruzamentos para criar dificuldades para o trânsito de carros. E aí o carro era obrigado a rasgar o tecido, o papel. Nesse caso a foto é bonita porque o Fusca é azul e o tecido também é o papel. Mas isso tudo, eu só mostrei o Orion e o 3 Nós 3 para lembrar que esse tudo é assunto de intervenção artística também, né? Mas a gente chega em junho de 2013, e em junho de 2013 é essa explosão dos movimentos de rua com a pauta, originalmente a pauta dos 20 centavos, do transporte público, depois a questão da corrupção, e essa pauta fica bastante elástica, como vocês sabem, e temos ali a origem de todo um processo para bem e para mal, né, que acabou gerando uma enorme movimentação e turbulência na sociedade e na política brasileira. Mas aquilo criou uma cena muito interessante de expressão da sociedade nas ruas. No caso de São Paulo, a mais impressionante foi nesse momento, quando uma multidão atravessou a Ponte Estaiada a pé. Eu, infelizmente, não estive presente ali, mas fico imaginando o que é isso, porque a Ponte Estaiada é um desses lugares que na antropologia urbana a gente chama de não lugar, né? Que é uma via expressa, é uma estrada construída para o carro, não tem nem acostamento, não tem calçada, não tem nada, isso não foi feito para nunca existir um corpo, né, de pé nesse lugar, e de repente tinha uma multidão passando como se fosse uma procissão carnavalesca. Isso é, a experiência do corpo e da subjetividade colonizando de alguma maneira esses lugares áridos que não foram feitos para isso. Então, o junho de 2013 também tem essa dimensão, que é uma dimensão existencial, tanto fenomenológica, que é a apreensão da cidade, por outras maneiras. Uma intervenção artística muito inteligente, que foi feita na virada cultural justamente de 2013,
foi essa do colaboratório, chamado conjunto vazio, em que, quer dizer, conjunto vazio é um conceito matemático, né, com esse símbolo. Eles tinham um projetor de luz de alta potência e eles se deslocavam pelo centro de São Paulo, porque a virada cultural acontece em grande medida à noite. Então eles se deslocavam com esse projetor e iluminavam as fachadas dos prédios vazios do centro. São muitos, né? Com esse símbolo. Então era uma espécie de denúncia para mostrar quantos prédios vazios existem, e são muitos. Justamente está aí a gênese de uma discussão muito importante, que é fazer valer o direito social da propriedade, né? O prédio vazio, muitas pessoas morando nas ruas e muitos prédios vazios. A gente sabe que o contingente de moradores de rua mais ou menos equivale ao de vagas nesses imóveis. Então, poderia parecer simples pensar que as pessoas então vão morar ali. Claro que não. Isso é propriedade privada, então é uma discussão que tem que ser tratada publicamente, e um trabalho como esse levantava essa discussão. Essa é uma das faixas, que é o lema criado pelo movimento Ocupa Estelita no Recife. A cidade é nossa, ocupe-a. Eu acho que o movimento Ocupa Estelita talvez tenha sido o mais importante de todos do Brasil recente, né? Que surgiu como um movimento organizado de confrontação da especulação imobiliária. São aqui uma imagem dos acampamentos, né, que as pessoas ficaram. O conjunto do Cais José Estelita faz parte dos galpões do antigo porto da cidade, que ficaram vazios, e de repente no final de um ano, eu acho que foi justamente no final de 2012, no apagar das luzes de uma prefeitura, eles venderam esse terreno para especulação imobiliária, para construir torres, um condomínio fechado. Isso já tinha acontecido em Recife um pouco antes, e foram construídas 2 torres que são um desastre urbano absoluto. Não sei se vocês já viram, são conhecidas como as Torres Gêmeas. Você tem o skyline da beira do rio Capibaribe, do centro histórico, tudo baixo, e de repente 2 torres de tipo 40 andares, né? Um crime. E a cidade já estava então escaldada com aquele trauma, e quando isso aconteceu de novo, eles se organizaram e falaram não. E aí as pessoas, são várias, né? Mas muitos ativistas ligados justamente a urbanismo, artistas, foram para lá e acamparam e fizeram um movimento de resistência que conseguiu ganhar grande visibilidade, e isso trouxe para a pauta essa discussão. E aí eu acho, né, às vezes eu posso pensar que pode ser ingenuidade minha achar isso, mas eu realmente acho que o edifício Laville de Salvador não teria sido embargado se não houvesse o Ocupa Estelita. Lembram do Laville, né? Do Gedel, do ministro Gedel Lima, que escândalo foi revelado pelo Caleiro, que era o ministro da Cultura, ligado ao IFAM, né? Era uma especulação imobiliária totalmente vinculada ao próprio ministro Gedel, que estava acima do Caleiro, que era tipo, eu não lembro agora bem o cargo dele, mas ele era um ministro de governo importante. E o prédio foi embargado e ele caiu, né? Por quê? Porque Salvador já não aceitaria alguma coisa que Recife já estava discutindo de forma tão intensa. Quer dizer, esse tipo de aberração, né, de corrupção na legislação para possibilitar o surgimento de edifícios muito acima da altura e etc., era exatamente uma pauta que estava colocada. E isso não foi possível sustentar. O movimento dos secundaristas em 2016 foi um movimento fortíssimo, exatamente dentro dessa mesma ideia de fazer valer um direito de cidadania como expressão das minorias, né? Diante da reforma escolar que estava anunciada, os próprios estudantes, muito jovens, se uniram em células auto-organizadas, né, e fizeram um movimento de grandes proporções que foi muito bem sucedido, que conseguiu resultados expressivos diante das suas mobilizações. Dito isso, eu volto um pouco no tempo e desloco a discussão para fora do Brasil. Talvez tenha sido o movimento de Seattle em 99,
o primeiro movimento de grande repercussão mundial anti-globalização no sentido dos interesses corporativos financeiros capitalistas, né? Diante da reunião do G10 lá em Seattle, vários grupos se reuniram e fizeram manifestações que se tornaram muito contundentes. É curioso, é quase cabalístico que isso tenha acontecido em 99, isso é na virada do século, como que inaugurando um novo momento de forte politização a partir daí, em torno dessa discussão. Significativamente, em 2001, isso é, né, tudo isso em torno da virada do século e do milênio, o movimento zapatista cruza o México desde o Chiapas, no sul, chegando até a capital, e o subcomandante Marcos discursa na praça, no Zócalo, né, no mesmo ano em que aconteceu o 11 de setembro em Nova York. Isso é, por uma série de caminhos, começou a se tornar plausível a ideia de que o capitalismo podia ser enfrentado, né, de diversas maneiras. Porque nos anos 90 a sensação que a gente tinha era que o capitalismo é uma força invencível, né? E, no entanto, essa equação mudou, né? E esses são alguns exemplos que eu queria trazer, porque eu acho que eles são a base das primaveras, dos ocupais, de todo esse processo de insurgência que a gente vive hoje. Então aqui é um dos cartazes lindos, né? O Occupy não é só o Wall Street, né? Tiveram vários movimentos de Occupy em 2011, em 2012, né? Geraram materiais gráficos riquíssimos, né? Uma ideia não pode ser destruída, quer dizer, é um processo de conscientização, né, crescente. E certamente o Occupy Wall Street, no centro do coração financeiro de Nova York, foi um movimento crucial para nos trazer essa percepção de que o regime pode ser afrontado, de que as forças sociais têm algum poder, na mesma época em que o Fórum Social Mundial estava acontecendo, justamente aqui na América do Sul, sobretudo no Brasil. Então, a primavera do Egito, da Praça Tahrir, no Cairo, né? E os movimentos de Madrid e de Istambul. Vamos lembrar que o de Istambul é muito significativo, né? Que o de Istambul surgiu como uma insurgência da sociedade civil contra a construção de um shopping em um parque. Esse tipo de mobilização não acontecia antes, ou melhor, não tinha pelo menos o grau de visibilidade que veio a ter a partir desse momento. Então são agendas da discussão urbana que se tornaram eminentemente políticas, que se alinharam como uma espécie de alinhamento de astros, formando um zeitgeist, isso é, um espírito do tempo, né, onde tudo isso se tornou fundamental. Aqui são algumas imagens de apropriação do Minhocão usado como parque. Vocês sabem que essa discussão está na ordem do dia, né? Parque Minhocão, a ideia de que o Minhocão possa se tornar um parque definitivamente, ou então que ele seja demolido, enfim. Mas toda essa questão surge a partir justamente do momento em que o Minhocão passa a ser usado como um parque. Porque o Minhocão é fechado para carros, portanto aberto para pedestres, desde a prefeitura da Erundina no fim dos anos 80. Só que passou muito tempo sendo um espaço ermo, ninguém ia lá. Até porque, convenhamos, né, não é um espaço muito agradável. Então ele funcionava, o fechamento para carros do Minhocão funcionava mais como um respiro para os pobres moradores do entorno ficarem livres um pouco do barulho dos carros e da poluição. Só que de 10 anos para cá, portanto, nesse período a qual eu me refiro, onde toda essa transformação está acontecendo, associada à parada gay, ao carnaval de rua, à virada cultural, né, movimentos de apropriação do espaço público, e o Minhocão passou a ser efetivamente usado como um parque. E isso gerou uma transformação muito grande de costume, de transformação cultural, de mentalidade. E trabalhos de grupos, de coletivos, passaram a ser feitos também de forma muito interessante, como esse do coletivo Basurama, que usando pneus e cordas, aliás, né, detalhe, né, o pneu justamente é uma referência irônica ao carro, para qual o Minhocão foi construído, mas isso mesmo, assim como o Bansky transforma parking em parque,
né? Aqui você pode, usando o pneu, fazer um playground e transformar essa estrutura de concreto gigante num suporte para uma atividade lúdica. Essas são algumas imagens de quando o Minhocão foi construído, um grande trauma na vida de vários bairros, né? Uma cicatriz viária monumental que destruiu a vida de rua de vários dos bairros centrais de São Paulo, Barra Funda, Vila Buarque, Santa Cecília, Bexiga, Liberdade, né? Bairros de imigrantes. E como grande símbolo do rodoviarismo da ditadura militar. O prefeito era Paulo Maluf, um prefeito engenheiro da ditadura militar, bastante conhecido. E uma vez eu estava, quando eu fiz a Bienal de Arquitetura, estava navegando pela internet, entrei num blog chamado Quando a Cidade Era Mais Gentil, que é um blog muito bom, e vi essa imagem, essa que vocês estão vendo aí. E pensei, não é possível, né? É brincadeira. Alguém pegou essa foto e colocou de sacanagem essa frase em cima, porque ninguém faria isso de sã consciência. Mas não, eu descobri que isso é uma página real da revista Manchete. Essa foto é de 70, a revista é de janeiro de 71, uma edição especial comemorativa do aniversário de São Paulo. E aí eu descobri, deixa eu ver se tem mais, porque depois eu descobri essa capa da revista Veja, né? A cidade que se humaniza, aqui é a cidade mais humana, com esse monte de asfalto concreto, tudo, né? A dimensão humana completamente apagada, aqui também. Bom, peraí. E aí eu descobri que esse era o lema da prefeitura do Maluf na época, São Paulo, a cidade que se humaniza, e ele realizava isso através dessas obras. Essa é uma foto que eu adoro, é o dia da inauguração do Minhocão. Vocês percebem que a coisa não funcionou bem já desde o início, né? Agora, não sei se é porque as pessoas foram todas de carro para comemorar aquela inauguração e aí gerou tanto colapso assim. Mas o Minhocão hoje, aos domingos, ele realmente é um lugar muito intenso de atividade de lazer, né? E isso, eu só entendo isso do ângulo de uma vontade explícita da sociedade de quase ritualística mesmo, no sentido de sacrificar o espaço do carro em nome do espaço do lazer. Embaixo do Minhocão, por exemplo, tem a Praça Marechal Deodoro, que era uma praça linda, que foi completamente destruída e hoje é um horror. Então, na verdade, essas obras rodoviaristas sacrificaram o espaço público em nome do carro. Quando hoje o Minhocão é usado como parque, é como se fosse um sacrifício ao contrário, né? Você está dizendo, aqui não é mais o carro, agora aqui é de novo o lugar do público. Eu acho que talvez seja essa vontade inconsciente que mobiliza tanta gente aí ao Minhocão no domingo, porque realmente não é um espaço muito agradável. Na Bienal de Arquitetura nós fizemos uma piscina olímpica no Minhocão num determinado dia, que foi também um gesto desse sentido, né? Hoje os grupos que defendem o chamado Parque Minhocão fazem esboços de projetos sobre como pode ser, inspirados no High Line de Nova York, no sucesso do High Line, porque o High Line é um parque linear que foi feito em cima de uma antiga estrutura ferroviária que estava abandonada. O Rio de Janeiro, por sua vez, fez o contrário, né? Implodiu a Perimetral, que a Perimetral era o Minhocão deles. Lá, né? E no conjunto de obras feitas para a Olimpíada, talvez essa tenha sido uma das poucas boas que o Rio fez e que realmente foram bem sucedidas. No caso da Perimetral, diferentemente do Minhocão, todas as vigas, as grandes vigas da estrutura eram de ferro, né? Então foi mais fácil desmontar, desmontaram primeiro a parte principal, depois implodiram. Essas vigas gigantescas de ferro depois sumiram, né? É difícil acreditar, mas alguém roubou essas vigas gigantescas, sabe-se lá como. Essa é a antiga Praça Roosevelt, em São Paulo. Então aquela foto, deixa eu voltar rapidinho para mostrar. Essa,
né? Essa foto mostra a Praça Roosevelt em construção em 1970. Eram 2 lajes em forma de pentágono de concreto armado, né? Um projeto bastante modernista que gerou um espaço público absolutamente inócuo e vazio. O resultado era mais ou menos assim. E aí, em 2010, a Prefeitura de São Paulo resolve demolir essa Praça Roosevelt, que era um lugar sem uso nenhum, e constrói a nova Praça Roosevelt, que, apesar de não ser um projeto de qualidade, pelo menos é bem melhor no sentido de oferecer um lugar ao ar livre, com alguns canteiros e, sobretudo, com suportes que acabaram servindo bem para a pista de skate. E hoje a Praça Roosevelt é um lugar de visitação intensa de pessoas, de famílias e de skatistas. Deixa eu ver se tem mais alguma imagem ou não. E no túnel embaixo dela, que portanto é o túnel que conecta os 2 trechos do Minhocão, né, porque o Minhocão é o elevado de um lado e do outro. Quando passa na Praça Roosevelt, ele desce e vira túnel. Esse túnel, nesse processo de insurgência, de criação, de ocupações do espaço público, se tornou um lugar de festas que se auto-intitularam o Buraco da Minhoca, porque é embaixo do Minhocão. Então, é uma situação muito interessante, como a apropriação de lugares muito inóspitos, né, lugares difíceis, acabou se tornando uma pauta dos movimentos. Mas voltando à Praça Roosevelt, o que eu acho interessante, né, em volta da Praça Roosevelt existem vários prédios altos. E enquanto a Praça Roosevelt era um ermo vazio, né, decrépito e não usado, também, de alguma forma, aquilo não gerava conflito. Hoje, o que acontece? Está cheio de skatista. E também está cheio de gente que quer usar como praça, que quer ficar mais quieto e tal. Tem gente que vai com criança, tem a expectativa de poder usar a praça, né, de uma forma mais bucólica. E estão todos brigando uns com os outros, os mais velhos. Né? Os moradores estão chateados porque agora tem muito barulho na praça. E a verdade é que todos esses conflitos, do meu ponto de vista, são extremamente positivos. Eles são sinais de que agora temos um espaço público. E o espaço público é o lugar do conflito, certo? O espaço público é público se ele traz à tona a dimensão conflitual da sociedade. Afinal, a nossa sociedade é conflituosa. A ideia, muita gente, né, não sei se tem muitos arquitetos aqui, eu posso dizer assim de forma irônica, porque eu sou arquiteto. Então eu posso dizer assim, nós, arquitetos, muitas vezes, temos uma visão errônea, pacificada demais da sociedade. A gente desenha um espaço público e pensa que ele vai ser o lugar da paz, o lugar do idílio. A nossa sociedade não é idílica. Um espaço público, ele vai ser bem sucedido se ele for um lugar que possa dar vazão para as diferenças, porque as diferenças existem. Então é bom que elas apareçam, não é ruim. Não adianta, a gente não vai ter aqui um Jardim de Luxemburgo igual Paris, e você vai levar milho para os pombos e ficar contemplando. Não é assim, as nossas cidades não são assim. Então a Praça Roosevelt nova, ela trouxe à tona essa nova dimensão, que isso é um espaço público vivo. Né? Essa é uma das imagens do Parque Augusta, que agora parece que vai ser feito como parque finalmente, mas é uma longa batalha, justamente defesa de um pulmão de área verde no centro da cidade, contrastando com a questão da propriedade privada e das torres da especulação imobiliária, né? É uma das agendas fundamentais que o grupo que defende o Parque Augusta trouxe de maneira muito forte, assim, um dos dias de manifestação no parque, que segue sendo um lugar murado e fechado por enquanto, né? Mas nesses dias as pessoas entravam. E outro lugar interessantíssimo desse tipo de discussão é o Teatro Oficina, no bairro do Bexiga. O bairro do Bexiga é um bairro de imigração, é um bairro que teve quilombo no século XIX, era um bairro negro que acabou sendo ocupado por imigrantes italianos, depois nordestinos. É um bairro da vida cultural mais intensa de São Paulo, os principais teatros, bares. E o Teatro Oficina, que é um teatro de vanguarda desde os anos 60, projeto da Lina Bobardi. E os terrenos em volta, que vocês estão vendo vazios aí com carros, todos foram comprados pelo Silvio Santos,
porque o Silvio Santos é o dono dos imóveis na rua inteira, menos do Teatro Oficina. O Teatro Imprensa pertence ao grupo Silvio Santos, está nessa rua também. E o Silvio Santos comprou todos os terrenos para construir um shopping. E na calada da noite, em um certo momento, demoliu tudo. Eram casinhas que tinha aí, inclusive a primeira sinagoga de São Paulo. Silvio Santos é judeu. Demoliu a sinagoga sem dó. E tentou aprovar o projeto do shopping. Não conseguiu porque o Teatro Oficina é tombado, patrimônio. Mas agora ele quer construir torres altíssimas e tem toda uma batalha entre o Teatro Oficina, o grupo que defende a criação de um parque nesse terreno, e o Silvio Santos, que afinal é o dono do terreno e quer fazer especulação. Então esse é um dos lugares onde hoje em dia em São Paulo, né, isso aqui propaganda feita, é uma propaganda de sacanagem, né, feita pelo grupo do Teatro Oficina, explicitando a vontade do Silvio Santos. E o grupo do Oficina, incluindo arquitetos e urbanistas, tem desenvolvido projetos porque descobriram que nesse terreno passa o córrego do Bexiga, que está subterrâneo. Portanto, a ideia é fazer aflorar esse córrego que foi escondido e transformar em um grande parque de frequentação pública. São alguns exemplos que eu queria trazer aqui para discutir essa questão do embate entre uma perspectiva ecológica, cultural, versus a especulação imobiliária, interesse do lucro. Né? Para terminar, 2 exemplos. Esse em São Paulo e o último em Belo Horizonte. O Largo da Batata, no bairro de Pinheiros, se configurou desde o século XIX como um importante lugar de entreposto comercial, onde os japoneses de Cotia vinham vender os legumes e as verduras que eles plantavam. Depois, esse lugar, com o crescimento da cidade, a expansão do bairro de Pinheiros, se tornou um centro de transportes e de comércio, então o Largo da Batata passou a ser um terminal de ônibus e um lugar de comércio muito intenso. E nos anos 90, com a operação urbana Nova Faria Lima, na prefeitura do Maluf, e depois do Pita, o largo foi destruído, o terminal de transportes foi deslocado, e ele ficou em obras por quase 20 anos, para a inauguração do novo Largo da Batata. E quando finalmente ele foi inaugurado, depois de quase 2 décadas, para espanto geral, era simplesmente um piso, sem nada, um lugar absolutamente árido e absurdo. Então isso gerou muita revolta nas pessoas, nos moradores do entorno, nas pessoas que costumavam frequentar o local. E essa revolta levou à criação de um grupo coletivo chamado A Batata Precisa de Você, que é um coletivo de arquitetos e de artistas e geógrafos que começou a organizar atividades no Largo da Batata, como vocês estão vendo aí, né, colocando atividades efêmeras, redes, jogos de esporte, às vezes mesas de ping-pong ou campos de futebol. Começou a organizar shows, conversas, palestras. Criou uma plataforma online para organizar as atividades que as pessoas propunham fazer ali. E, de repente, A Batata Precisa de Você passou a ser um grupo forte que estava na proa, né, da organização dos movimentos nesse lugar, e eles conseguiram então um acordo com a prefeitura, durante a prefeitura do Fernando Haddad, para realmente fazer a gestão, fazer uma gestão compartilhada desse espaço. E com isso, eles fizeram oficinas de construção de mobiliário urbano, promoveram lá mesmo essas oficinas, as pessoas foram construindo bancos, e começaram a equipar a praça com bancos que não tinha, plantaram árvores e instalaram luminárias, que também não tinha nada disso. E o Largo da Batata passou a ser um exemplo interessantíssimo de uma outra forma hoje de pensar a ocupação do espaço público, né, que possa ser pela colaboração entre a sociedade civil e o poder público. Alguma coisa não vai dar tempo de falar disso agora, mas fica a indicação, a ideia de que a ideia de público, ou a dicotomia entre público e privado possa ser substituída pela noção de comum.
né, de common, que é uma noção mais anglo-saxã do que latina, mas que ela envolve essa ideia da participação do privado, no caso não a iniciativa privada, mas as pessoas, a sociedade, na gestão dos espaços públicos. Para terminar, são duas imagens de um exemplo interessantíssimo que acontece ainda em Belo Horizonte e acontece desde 2010. Essa é a Praça da Estação, é uma praça importantíssima da cidade que fica em frente à estação de trem. Vocês sabem que trem é uma coisa importante para mineiro, né? E essa praça e já era, o principal lugar de manifestação política das pessoas na cidade. E em 2010 o prefeito de Belo Horizonte, descontente com isso e querendo criar dificuldades para a manifestação política, criou uma lei proibindo manifestações na Praça da Estação. E aí o que acontece? A população de BH, ao invés de respeitar essa proibição, resolveu afrontar e se organizaram. E num determinado dia, num sábado, tinha uma multidão que nunca existiu ocupando a Praça da Estação e ocupando de forma festiva, com trajes de banho, e eles chamaram isso de Praia da Estação. Que também vocês sabem que a ausência de praia é um trauma mineiro, né? Então eles resolveram fazer isso, criar a própria praia, e quando a prefeitura corta a água do chafariz, eles chamam caminhão-pipa e jogam água mesmo assim. E desde 2010, todo sábado, a população vai para lá. Isso virou um costume religiosamente seguido pela população da cidade. A Praia da Estação acontece, faça chuva ou faça sol, faça frio ou faça calor. E do ponto de vista da ocupação do espaço público, um dos exemplos mais incríveis que nós podemos ver surgindo no Brasil atual. Por isso que eu disse que, à luz de alguns exemplos como esse, nós podemos ter alguma perspectiva de otimismo para enfrentar a escuridão na qual estamos. Obrigado. Muito obrigado, professor. Façamos blocos de 3 perguntas. O Cletos tem os microfones. Só um recadinho para quem chegou depois e não viu. Listas estão aqui. Quem participará? Blocos de 3 perguntas. Boa noite. Eu trabalho um pouco acompanhando planos diretores, plano de habitação, e sempre eles, pelo menos aqui na região, eles foram muito pro forma. Poucas prefeituras conseguem, de fato, transformar aquilo em instrumentos de planejamento e implantá-los como deveriam. E, por outro lado, acompanho também pela mídia a construção do plano diretor de São Paulo, né, e plano de habitação, que foram tão revolucionários, tão bem pensados, né, e não conseguiram nem reeleger o prefeito que pensou nisso. Como fazer essa discussão pública para que as pessoas entendam que esse instrumento tão necessário como vetor de desenvolvimento da cidade mesmo e da vida das pessoas, né? Aqui em Ribeirão teve alguns movimentos também de ocupação de praças, e esse movimento nunca teve apoio público. Eu acho que é uma questão muito delicada, né? Governo público e privado. Deixa eu pedir para você se identificar, por favor. Gláucia. Obrigado. Posso aproveitar? Bom, só me impactou um pouco algumas imagens que você mostrou. Desculpa, meu nome é Érica e eu faço mestrado no IAU, Instituto de Arquitetura e Urbanismo, em São Carlos, na USP de São Carlos. Me impactou um pouco algumas imagens, se não todas, porque elas estão muito focadas no centro das cidades, no centro da cidade de São Paulo particularmente.
essa busca de ocupação do centro da cidade, em que medida define mesmo um anseio de ocupação de espaço público, né? Na medida, e aí eu estou me lembrando desde a gestão da Erundina, da Marilena Chauí, onde ela construiu o conceito de cidadania cultural baseado na diretriz de, se eu não me lembro muito bem, mas era a periferia ocupando o centro da cidade, né? E não o que havia acontecido anteriormente, com o centro da cidade levando as suas prerrogativas para a periferia, isso do ponto de vista de cultura, que é muito do que você trouxe aqui também. Então, eu queria entender um pouco melhor essa relação periferia-centro e em que medida esses movimentos de ocupação, na tua visão, estabelecem práticas de cidadania efetivamente, que para mim não ficou muito claro, na medida em que os espaços públicos não estão só no centro da cidade. Boa noite, meu nome é Pedro e a pergunta que eu queria fazer na verdade seria mais um diálogo entre uma palestra que a gente já teve anteriormente, da professora Raquel Ronick, porque quando ela veio e deu a palestra, ela falou sobre um movimento que tem acontecido nas periferias, que seria o movimento de emplacement, que seria pela luta pela sobrevivência e pela tentativa de aderência à cidadania e a luta pelos espaços da cidade. Nesse sentido, a minha pergunta vai para questionar se esse movimento de emplacement, somado do ganho de visibilidade da periferia atual, tem alguma influência, influenciou, na verdade, a população em si a lutar por esses espaços, porque muito do que a gente viu agora são movimentos muito recentes, são de 2001, de 2011. Então, eu queria saber se esse movimento de influência tinha acontecido, teve ou não alguma influência e de que forma. Repete essa definição do emplacement, porque eu não conheço isso. Ah, tá. O emplacement, na verdade, foi criado por um urbanista, que seria exatamente ao contrário de outplacement, que seria a partir do momento de uma luta pela aderência e pela sobrevivência dentro do espaço urbano, porque a periferia, ela, segundo a concepção da Ronick, ela é retirada do espaço urbano, né? Ela seria uma zona de penumbra, uma cidade sombra, né? Então, aí a sua pergunta qual é? Aí a minha pergunta é se esse movimento de emplacement, ele, por ter acontecido anos atrás e pelo ganho de visibilidade que a favela teve nos últimos anos, ele teve alguma influência, e de que maneira foi essa influência, nesses novos movimentos de ocupação da cidade e do espaço urbano pela população em geral. Bom, são perguntas que, para se fazer uma tentativa real de respondê-las, teria que ir longe, né? Então vamos ver como é que é possível tentar responder dentro de um tempo plausível. Eu acho que assim, essa sua última pergunta agora, e isso toca um pouco na questão também da relação entre centro e periferia, que foi colocada antes. Eu acho que uma das questões que eu vejo de uma certa manifestação de uma voz ou de uma inteligência que vem das periferias nas áreas centrais, para mim está ligado ao olhar e à valorização do que é a economia informal. Quando eu mostrei aqui Lagos, ou eu mostrei a 25 de março, eu mostrei o que eu acho é que lugares onde há uma dinâmica de grande vitalidade em grandes cidades hoje, mesmo que em áreas centrais, e são muitas vezes em áreas centrais, mas elas estão expressando um tipo de lógica e de organização que vem da informalidade, isso é, dos próprios bairros informais, de uma certa
de um modo de organização que está ligado em práticas cooperativas, em outras redes de relações que não a do mundo formalizado que construiu a cidade nas suas áreas centrais. Então, isso é uma perspectiva diferente de pensar a relação entre centro e periferia, eu acho. Né? Não pensaria mais tanto na relação dicotômica espacial da existência de um centro, da existência de periferias e como essas coisas se vão de um lado para o outro. Eu acho que o peso da informalidade nas grandes cidades representa uma grande invasão, no sentido positivo, das lógicas periféricas na cidade consolidada. No mundo da reflexão do urbanismo e da arquitetura, para mim isso aparece, por exemplo, eu já disse aqui, alguns estudos do Rencorras, como esse que ele faz sobre lagos, mas também numa pesquisa interessantíssima que vem de um grupo de Barcelona chamado Post-it City. Isso foi feito na forma de uma exposição que também virou um livro. E quando eu vi esse trabalho, isso me impactou muito nesse sentido. O conceito de Post-it City é cidades ocasionais. Né? O fenômeno Post-it são essas estruturas efêmeras que ocupam o espaço público, mas podem sair sem deixar rastros. Né? São aparatos do comércio informal, basicamente, e que geram subversões do uso dos espaços. Então, isso, quer dizer, olhar para isso, dar o peso a essas questões, a essas manifestações na realidade das cidades de hoje, significa um pouco extravasar essa dicotomia centro-periferia. Agora, é claro, é verdade, a maioria dos exemplos que eu trouxe aqui são ações de uma classe média universitária, sobretudo assim, né? São respostas para um problema urbano que nascem de uma inteligência, se a gente quiser chamar desse modo, que tem a ver com universidade, que tem a ver com uma certa agenda que é próxima da nossa classe social e do modo como isso se expressa. Existem muitas outras manifestações que são manifestações no uso da cidade e que são vindas de comunidades que habitam as regiões mais periféricas. As mais evidentes são o rap, o funk ou o grafite. Né? Hoje em dia, em São Paulo, tem situações interessantíssimas. O bairro de São Mateus, na Zona Leste, virou um bairro fortíssimo de grafite. Né? Tem um grupo chamado São Mateus em Movimento, que muita gente hoje da Zona Oeste, do centro, vai até lá para ver, porque passou a ser uma manifestação muito forte e legítima dessa linguagem na apropriação dos espaços da cidade. Quando eu, alguns anos atrás, eu fui vice-diretor do Centro Maria Antônia, que é um centro cultural da USP, né, na Rua Maria Antônia, nós organizamos vários debates lá sobre coletivos e apropriação do espaço público, e num deles a gente fez um chamamento aos coletivos para estarem presentes, e eram muitos, isso aconteceu em 2 dias diferentes, para que todos pudessem participar. E eram coletivos de vários tipos, né? Tem os coletivos de arte urbana, tem os coletivos de urbanismo tático, como esses do Largo da Batata, por exemplo. O nome que se usa é urbanismo tático, né? Desse tipo de teste que vai construindo coisas e tal. Tem os coletivos feministas, os ligados a movimentos negros, os multiculturais de várias acepções, né? E claro que quando a gente junta todos os coletivos para debater, dá briga, né? Porque uns discordam dos outros, mas isso tudo foi muito interessante. Mas por que eu estou falando disso? Por causa da pergunta, né? Chegou um certo momento que alguém fez essa denúncia que sempre se faz. Mas esses são todos movimentos de classe média, no fundo estão só preocupados com o centro, e onde está a periferia nessas discussões. E aí, interessante que nessa hora, quando essa questão veio à tona, um rapaz que estava no fundo da sala, que é negro, e levantou a mão e se manifestou dizendo assim: olha, eu sou morador de algum bairro na Zona Sul, que agora eu esqueci qual é, que é considerado periférico,
E ele disse, realmente, essa discussão é muito do centro, mas é porque a própria discussão, ela espelha uma preocupação de quem mora mais no centro. Que disse ele, para nós na periferia, essa questão do espaço público não é uma obsessão como é para vocês. Lá nós temos espaço público, já está mais resolvido. Quando ele disse isso, foi uma surpresa, né? Porque a gente costuma pensar que a periferia não tem espaço público. E, de fato, as áreas periféricas são muito mais carentes de espaço público, mas carentes de espaço público oficial, né? O que ele estava querendo dizer é que a rua nos bairros mais periféricos, muitas vezes, é um espaço público, sobretudo no fim de semana, porque é ocupado pelas pessoas. Então, essa diferença, quer dizer, não é a praça que é o espaço público ou o parque como lugar sacralizado da instância pública. A própria rede de relações mais comunitárias, de vizinhança e no uso do espaço da cidade é diferente. Então, enfim, essa sua questão, acho que ela é interessante, ela é mesmo um problema que tem que ser levado adiante e encarado enquanto tal. A primeira pergunta era sobre o plano diretor. E, bom, aí não sei muito o que responder, o que fazer para gerar mais conscientização. É verdade o que você disse, um plano diretor como o último de São Paulo, super progressista, super bem elaborado, feito em muitas discussões horizontais com a sociedade, um processo de aprovação custoso, mas democrático, e que, no entanto, depois de feito, o prefeito não é reeleito, parece que as pessoas não entendem a importância daquilo. Agora, é claro, a gente tem que lembrar que a questão da eleição da prefeitura de São Paulo, o Haddad não era só a prefeitura dele que estava em jogo, era o PT como um todo, enfim, a questão era muito mais ampla do que o que ele fez objetivamente, né? Mas realmente, só para lembrar, alguns instrumentos fundamentais do Estatuto da Cidade que o Plano Diretor de São Paulo conseguiu botar em funcionamento na prática, tais como o IPTU progressivo, né, que leva à taxação dos imóveis vazios para que eles não continuem vazios, né, e que possam então vir a ser usados. E isso é fundamental na relação da especulação imobiliária que nós estávamos comentando. Uma outra mudança importantíssima foi a redução da exigência do número de vagas de garagem, né, que é uma aberração total, porque na maioria das cidades do mundo civilizado, o que o plano diretor faz é regular o número de vagas de garagem. E o de São Paulo, ele obrigava a ter muitas vagas de garagem. Então, enfim, são muitos os casos, mas, de fato, parece que isso não foi suficiente para gerar um capital político. Eu acho que talvez uma coisa que pudesse ajudar nesse sentido é se o urbanismo fosse ensinado na escola, né? De alguma maneira, esses valores eles tinham que estar entranhados na cultura das pessoas de uma maneira mais forte. As pessoas nem sabem. Plano diretor é uma coisa muito árida, são leis. Mesmo nós, urbanistas, temos que nos esforçar para acompanhar aquilo. Então, assim, essas diferenças são muito... faz muita diferença na vida das pessoas, essas mudanças que o plano diretor faz, mas as pessoas não conseguem entender isso. Então, acho que o urbanismo é uma ciência básica, ela devia ser, lembrando que a política vem da polis, né? que a ciência da cidade é a ciência da cidadania, e isso devia ser pensado assim. Professor, boa noite. Meu nome é Lucas Pereira, sou advogado, presidente da Comissão de Pessoas com Deficiência da OAB de Ribeirão Preto e integrante da Comissão de Direitos Humanos. Primeiramente, agradeço pela palestra, muito enriquecedora, e um recado ao professor Nuno: a partir de sexta-feira serei seu novo aluno, viu, professor? E agradeço também aqui a participação do Cletos, por trabalhar e nos oportunizar momentos como esse, esses processos de dialogação permanente. Em alguma das telas que aqui foi reproduzida, não me lembro se foi do Bansky ou outro, o professor tocou na palavra cidadania, essa expressão, que a nossa legislação ela é costumeiramente repetida. Por exemplo, no artigo 1º da Constituição fala de cidadania.
o Código de Trânsito Brasileiro fala de cidadania. E é interessante que agora me foge o artigo, mas quando ele fala de cidadania no capítulo, ele fala que o poder público deve fazer políticas públicas no sentido de reduzir o fluxo de veículos, reduzir a quantidade de veículos na cidade, para promover a cidadania. E na lei municipal, no Plano Nacional de Educação, logo no artigo 2º, ele fala 2 vezes na promoção de cidadania. E quando o colega tocou aqui nessa palavra cidadania, eu me lembrei do Jorge Luiz Borges, escritor argentino, que ele tem uma obra que se chama Outras Inquisições. E num dos capítulos daquela obra, ele diz o seguinte, isso é um fato que ele constata, ele deixa até registrado isso, tem nota de rodapé, que o argentino tem uma dificuldade de conceber uma relação pessoal com o Estado, diferentemente do norte-americano, o europeu vê de regra, porque naquele país, na Argentina, os governos costumeiramente não são bons governos, são péssimos governos. Nós não estamos muito distantes disso. E por ter essa dificuldade de conceber relações pessoais, o argentino só estabelece relações... Não, desculpa. Como o argentino só estabelece relações pessoais, e para ele o Estado é uma abstração, ou seja, ele só consegue estabelecer uma relação impessoal, ele não consegue ter essa proximidade. E eu pergunto, será que o nosso problema também não seria de que os nossos governos, historicamente, não conseguem produzir políticas públicas que promovam a nossa cidadania? Eu me recordo também do Joaquim Nabuco, logo após a abolição, ele declarou o seguinte: acabamos com a escravidão, agora nós precisamos acabar com a obra da escravidão. 500 anos de escravidão nesse país, com essa mentalidade de colonização europeia e americana, como que a gente faz para poder, se não extirpar, pelo menos o quanto antes possível, mudar a mentalidade do cidadão brasileiro, no sentido de promovermos cidadão e não indivíduo? Seria o plano diretor, como alguém aqui já observou, ou teríamos outros caminhos, por exemplo, uma participação maior, uma observação maior e melhor nos programas partidários em época de eleições? E eu arrisco a dizer, por que nós não temos, neste país, por exemplo, uma lei de responsabilidade social? Nós temos lei de responsabilidade fiscal e o gestor público fica limitado ao orçamento. Na medida de que ele ultrapasse aquele orçamento, ele fica sujeito a ser objeto de processo de impeachment. Mas por que a gente não cria uma lei de responsabilidade social que aquele gestor público, governante, prefeito, presidente, ele tenha que estabelecer um mínimo possível de redução de desigualdades sociais, regionais e promoção de cidadania? E caso ele não consiga estabelecer isso, nós não apeemos do poder naquilo que os americanos costumam chamar de accountability. Muito obrigado. Mais 2 perguntinhas para fecharmos esta rodada. Alguém se habilita, se arrisca, companheiro? Boa noite, professor. Eu sou o Nicolau, fiz Ciências Sociais lá na USP. E na minha iniciação eu pesquisei com uma roda de samba que acontece lá no Grajaú, justamente sobre esses usos do espaço público que eles têm lá, não especificamente, mas falava disso, e realmente essa não é uma queixa que eles tinham, do espaço público que eles podiam usar no domingo. Mas eles se queixavam muito do cotidiano deles, da mobilidade, do trânsito, né? Da dificuldade que eles tinham de se locomover do Grajaú até o centro para trabalhar e fazer suas coisas cotidianas. E a minha pergunta é mais na questão por exemplo, relacionada ao Minhocão. Por mais que de domingo, caso virasse o Parque Minhocão, aquele espaço seria mais utilizado, seria um espaço público melhor utilizado. Você não acha que existiria uma valorização imobiliária naquela área que expulsaria uma classe mais pobre que ainda consegue morar no centro, justamente por ser um espaço que não é tão valorizado? E
Eu fiz uma disciplina com a professora Simone Sifone, lá da Geografia, não sei se você conhece, e o debate era muito esse, de como o grupo lá do Projeto Parque Minhocão estava muito vinculado a novos empreendimentos imobiliários que estavam surgindo na região, e etc. Boa noite, meu nome é Tafarel, sou aluno do Direito aqui. Já que o amigo advogado aí propôs um diálogo com o Direito, também queria complementar com uma dúvida que surgiu aqui durante a apresentação. E sendo o centro um lugar onde que os recursos são mais... tem mais recursos, tem mais hospitais, escolas, e também é um dos que sofre mais com o abandono, o administrador público, como gestor dos recursos em escassez, sendo como uma pessoa responsável pela economia, a negligência dele em implantar um IPTU progressivo, programas de contingenciamento mesmo, eu não encontro a palavra agora, mas para conseguir recuperar esse espaço, fazer ele ser funcional, não pode implicar num sistema de improbidade? Eu não entendi essa pergunta. Você consegue me traduzir? E a negligência do administrador público em promover esse espaço causa um certo crime de responsabilidade administrativa. Isso, talvez na questão do porquê ser das coisas, né? do porquê ter um IPTU progressivo, que é para forçar a ocupação de um espaço e findar a especulação imobiliária. Essa falta de ação, essa omissão de uma ação não implica em improbidade. Legal. Bom, essa sua colocação que se relaciona com a primeira, feita nesse bloco aqui também, vem da área do direito, né? Que é justamente uma área que eu entendo menos, mas entendo o que vocês querem dizer e acho que faz todo sentido. É muito por aí mesmo. Quer dizer, precisa haver instrumentos para se cobrar dos governantes uma política mais eficaz e justa e não deixar isso sem nenhuma forma de controle. Fundamental, alguma coisa que eu não sei bem, mas suponho que deve existir em sociedades mais organizadas, onde as leis funcionam melhor. E isso tem tudo a ver com o que você cita. Esse exemplo do Borges é realmente muito interessante. Quando a gente lê essa descrição do Borges da relação entre o sujeito e o Estado, a gente pensa que está falando do Brasil, né, e a Argentina. E a gente se acha tão diferente dos argentinos, mas em muitas coisas somos muito semelhantes. E esse é um caso. Tem uma certa identidade latino-americana desse ponto de vista, né? Uma desidentificação com o Estado, porque o Estado parece que está sempre tomado pelo outro, que não somos nós. Então, mas vem daí também esse personalismo, como o Sérgio Buarque de Holanda descreve bem em Raízes do Brasil, que é uma espécie de sobranceria ibérica, né? Um personalismo que faz com que também os países da América do Sul sejam tão suscetíveis aos caudilhos, aos políticos populistas, né, que falam diretamente ao coração das massas, né, que conseguem tocar nessa dimensão subjetiva, psicologizante da política para uma sociedade que não tem esse olhar frio do Estado e da esfera pública como um lugar. Frio seria no bom sentido, né? Porque seria um certo código da relação social estabelecida com a esfera pública. Como eu gosto muito de tratar esses assuntos, às vezes, não só no campo mais abstrato da teoria, acho que alguns exemplos que trazem para o urbanismo ou trazem para a arte ajudam a entender. Acho que tem um exemplo que funciona para pensar essa diferença da esfera pública, do espaço público nosso, por exemplo, em relação aos Estados Unidos. Pensando na questão da arte pública. Em 1981, a Prefeitura de Nova York encomendou uma escultura para o Richard Serra, então o maior artista norte-americano, para uma escultura pública no downtown de Nova York, justamente ali numa praça, na Federal Plaza, no centro financeiro. E o Richard Serra fez o Tilted Arc, né, que é um arco de aço cortem
gigantesco que foi colocado na praça, e ele de propósito, porque é uma escultura site-specific, né? O que é site-specific? É um trabalho de arte feito especificamente para um lugar, para essa praça. E ele analisou a praça e ele viu o quê? Que a praça tinha uma boca de metrô, numa das pontas da praça, e o movimento maior de pessoas é o que sai do metrô e atravessa a praça na diagonal para ir para a maioria dos prédios que estão ali onde as pessoas trabalham. O que ele fez? Ele colocou esse arco de aço cortem gigante obstruindo esse fluxo. Com isso, ele criou uma dificuldade, né? Mas é o que ele queria, porque o trabalho de arte, muitas vezes ele quer tensionar, né? O trabalho de arte ele não veio, ainda mais para um artista de site específico como Serra, ele não queria embelezar a praça. Ele queria criar alguma dinâmica especial que levasse as pessoas a criarem uma conscientização fenomenológica daquele movimento que elas fazem diariamente naquele lugar e elas nem percebem. Então ele barrou a praça. Resultado, os Estados Unidos é um país de movimentos da sociedade civil muito organizados, tudo vai judicializado, né? O Brasil agora está um pouco judicializando também, mas nos Estados Unidos isso já culturalmente estabelecido. E aí a associação de moradores, não sei se tem moradores ali na Federal Plaza, mas enfim, de trabalhadores do entorno, começaram a processar a prefeitura por causa da existência da escultura. Isso foi a tribunal e esse processo ficou em tribunal de 1981 até 1989 e as sessões eram transmitidas na televisão e as pessoas todas opinavam. A sociedade americana estava acompanhando essa discussão da arte pública. Os nossos escultores no Brasil morrem de inveja disso, né? Imaginar um país que discute a arte pública, onde as pessoas se dividem, aqueles que são a favor da escultura e os que são contra. O que acontece? Aqui no Brasil, bota uma escultura dessa numa praça, as pessoas vão mijar na escultura no máximo. Ninguém está nem aí. O que é a dinâmica que aquilo está criando, né? Não cria nada. Por quê? Porque não tem esfera pública. A esfera pública é exatamente essa reação à presença de um elemento como uma escultura. Reação positiva ou negativa. Vai a tribunal, o país discute aquilo e depois de 8 anos a escultura é condenada. E a prefeitura é obrigada a retirar a escultura da praça. E aí o prefeito encabulado sugere para o Richard Serra botar essa escultura numa outra praça, que tinha uma outra relação, e o Serra diz que não, porque é um trabalho de site específico e aquela escultura de aço cortem de 80 metros tem que ser destruída. E é destruída de forma catártica. Vocês imaginam o que é, né? Então, assim, realmente, quer dizer, é isso, né? É um exemplo de realização da esfera pública, que é alguma coisa que é impensável no Brasil. Você perguntou, falou do Grajaú, né, e citou alguns exemplos aqui. Então isso é interessante, eu acho que a gente já está meio acabando, né? Não sei se essa é a última. A pauta do MPL, não do MBL, né, do MPL em 2013, o Movimento Passe Livre, né, os 20 centavos, a questão do transporte público, era uma pauta muito importante, porque ela era uma pauta não apenas de transporte. Eu acho que ela era uma pauta também que incidia na questão do espaço público. Porque, justamente como a gente estava discutindo aqui, as áreas periféricas são mais carentes de espaço público oficial, né? E nas regiões mais centrais houve muito mais investimento do poder público e foram construídos parques, foram construídos praças, que mal ou bem, eu falei aqui que a gente não tem, né? Mas tem alguns, e mal ou bem, os poucos que tem alguma dinâmica de funcionamento interessante e é legítimo que as pessoas que moram em outras áreas da cidade possam, pelo menos no fim de semana, quando elas não trabalham, vir até as áreas centrais para poder usar. Agora, não fazem porque o transporte custa caro, são impossibilitadas de acessar esses equipamentos. Então, a discussão dos 20 centavos não era só uma discussão que incidia na questão do transporte como meio de deslocamento para o trabalho, mas também para o uso do espaço público. Portanto, ela envolvia uma discussão e toda uma conscientização sobre
vontade de usar espaços públicos. A gente estava conversando hoje mais cedo sobre isso, né? E um exemplo que me faz pensar muito nisso, eu não sei se quem aqui já pôde visitar e conhecer, mas é a Cidade do México. A Cidade do México é uma cidade mais ou menos do tamanho de São Paulo, com problemas muito semelhantes, né? E que tem um metrô baratíssimo, subsidiado pela prefeitura, e que você visita os parques e praças da cidade aos sábados e domingos, são lotados. E são cheios de comércio informal de rua, enfim, as pessoas que moram em áreas periféricas vêm em massa para usar esses espaços públicos. Então, assim, é mais ou menos evidente isso, que se houvesse, não estou dizendo tarifa zero, mas se houvesse um empenho um pouco maior em ter transporte acessível, o uso do espaço público seria diferente. E aí, imagino que as pessoas que moram em Grajaú tenham essa demanda, no Grajaú, que é fundamental. Agora, a questão da gentrificação é uma questão complicadíssima, né? A gentrificação é uma espécie de veneno do urbanismo no capitalismo, né? É difícil escapar. Quer dizer, como é que você faz maneiras de escapar? Porque no caso do Minhocão, por exemplo, isso é muito discutido. No fundo, pouco importa se vai ser parque ou se ele vai ser demolido. Qualquer uma das duas opções vai gentrificar. Então aí você vai concluir que é melhor deixar o Minhocão como ele está? Acho que não é uma solução plausível, né? Deixar uma situação horrorosa só para poder manter alguma democracia no acesso à cidade. Desde esse ângulo a gente vai dizer, puxa, o Minhocão foi positivo, né? Porque ele degradou completamente a área em volta e permitiu que pessoas de mais baixa renda pudessem vir morar no centro. Não é plausível dizer isso. Então, assim, a única maneira de enfrentar o problema é realmente pensar quais seriam soluções que sejam melhores para a cidade como um todo e desenvolver instrumentos de legislação para garantir que pessoas de baixa renda continuem morando lá. Isso significa plano diretor, isso tem nome, ZEIS, Zona Especial de Interesse Social, que a prefeitura determina através de instrumentos legais e dizer tais e tais e tais terrenos e imóveis têm que ser mantidos como interesse social e isso afronta o mercado imobiliário, porque isso é uma determinação. Então é um pouco por aí. Não tem outro modo, né? O único modo de fazer justiça espacial no capitalismo é o Estado. Nesse ponto de vista, não tem jeito. Professor Guilherme, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Muito obrigado a vocês também. Até a próxima. Boa noite.